Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos ao Ghostcast 17, onde o sobrenatural, o oculto e as experiências com eles é levado a sério e sem tabus. Aqui você irá vivenciar todos os tipos de medos, desafios daqueles que sobreviveram ao terror iminente, e onde você também pode deixar sua história aqui com a gente. Segure seu crucifixo ou amuleto, pois aqui está nossa próxima história arrepiante de hoje. ¿Crees en los pactos? Pois bem, não duvide, meu amigo e minha amiga, pois o buraco é muito mais embaixo do que pensam. Olá a todos, me chamo Daniel Gueiros, tenho meus 52 anos, moro no interior de São Paulo, porém sou nascido na capital paulista, onde passei a maior parte da minha vida. A história que vou lhes contar é sobre a reviravolta pessoal e espiritual em minha vida, no decorrer dos anos. Pois bem, meu pai era espanhol, então não se assustem caso ouvirem palavras nesse idioma. Em minha juventude, fui um garoto trabalhador, desde meus 12 anos, pois vinha de um lar carente, trabalhava como vendedor, ambulante, vendendo tapetes, doces, salgados, tudo que me garantia uma saída rápida e ganho imediato. Não nego que no período em que trabalhei nas ruas de São Paulo, tive contato com as drogas, infelizmente. Aos meus 15, o primeiro baseado, aos 17, o primeiro pino de cocaína, e aos 19, a primeira pedra de crack. Por mais que fosse usuário de drogas, nessa época sempre trabalhei para pagar minhas contas, assim como meus vícios. Aos 21 anos, tentava procurar uma saída para minha vida, já que me encontrava enfiado, cheio de contas e dívidas para pagar, boa parte por conta das drogas. Foi então que um amigo meu me indicou que eu posso chamar aqui nesse relato de grupo religioso, que supostamente poderia me ajudar nessa questão. E ele até me alertou sobre algo tanto que estranho para mim, dizendo que tal grupo possuía algumas práticas peculiares, se assim que posso chamar. E pensei o seguinte: bom, já não tenho muita coisa a perder, vamos lá, já estou no fundo do poço, quem sabe aqui está a reviravolta que tanto espero em minha vida. Pois bem, pedi o endereço a ele e fui em tal templo. Chegando lá certo dia, tinha sido bem recepcionado por um dos líderes do templo, e o mesmo vestia uma túnica negra e dizia que ele e seu grupo não participavam de nenhuma religião que conhecemos atualmente, e que seu grupo trabalhava com energias tanto positivas como negativas, e suas principais atividades incluíam meditações, confissões, jejuns e atividades no próprio templo. A ideia me pareceu interessante, confesso que fiquei com o pé atrás de começo, já que o templo era um lugar que não tinha tanta iluminação. Existiam algumas luzes, porém a moda antiga, com seus lampiões, suas velas. Parecia mais um castelo medieval, sendo sincero. Porém, como precisava urgentemente da ajuda de alguém, me veio muito bem a calhar, e já marcamos as primeiras sessões, sendo estas 2 vezes por semana, especialmente nas quartas e sextas. Porém, o horário poderia alternar caso houvesse algum imprevisto, ou algo assim. Nas primeiras sessões, tudo funcionava normalmente, mesmo sendo aquele ambiente um tanto tenebroso, se assim posso dizer. Eu e mais um grupo de 6 pessoas recebíamos um atendimento bem acolhedor, com recitações de mantras, meditações, jejuns, confissões, sendo essas individuais ou comunitárias, perante aos líderes. Porém, a partir da 7ª sessão, as coisas começaram a ficar um tanto que diferentes, quando o sumo sacerdote do templo, auto-intitulado Conde Baal, fez sua primeira aparição para nós e nos disse o seguinte: vocês não me conhecem, meus caros, porém eu conheço vocês, através das confissões que faz aos meus discípulos, sendo esses líderes de vocês. Vos digo, não se preocupem, o processo de cura e purificação de vocês em breve chegará,
mas para isso deverão passar por mais algumas etapas, sendo a finalização a parte mais difícil, sendo tais etapas na Semana Santa deste ano, no qual se aproxima. Ao ouvir essas palavras do sumo sacerdote do templo, um certo sentimento de ansiedade, surpresa, preocupação tomou conta do nosso grupo, confesso. Porém, a maioria do grupo não via a hora de receber a liberdade de seus espíritos e de suas mentes, sendo estes aprisionados por erros, como vícios, drogas, álcool, sexo desregrado, pecados relacionados à violência, enfim, todos que estavam naquele grupo buscavam uma maneira de se purificar e de deixar as sombras do seu passado para trás, a fim de retomar o controle de suas vidas. Pois bem, chegou a 8ª sessão, justamente na Sexta-feira Santa daquele ano. Nessa sessão, seria como uma entrevista com o Conde Balo em uma sala que posso dizer que mais parecia um quarto, e nesse quarto continham figuras um tanto que macabras e até mesmo demoníacas, se encontravam em todas as partes. Quadros nas paredes que retratavam a caminhada de Jesus no Calvário, demônios zombando dele. Assim, como se fosse uma decoração macabra, contendo cruzes, crânios, boneco de voodoos totalmente alfinetados e uma cama. E lá os líderes estavam todos de túnicas negras, capuz, recitando orações em algum tipo de idioma antigo. O ambiente iluminado com velas, dando um ar de que alguma coisa não muito agradável, isso é macabro, iria acontecer. E logo o sumo sacerdote me disse com uma voz rouca e grave: Hoje, meu caro, será o dia da decisão mais importante da sua vida. A decisão se você irá vencer ou se ficará para trás como os outros. Eu, sem entender muito bem do que se tratava, pois até o momento nada daquele cenário medonho e tenebroso tinha sido dito ou mostrado para nós, e fiquei um tanto confuso, até que alguns discípulos trazem uma enorme estátua, em torno de 1,80 m de altura, encoberta com um manto roxo, e logo o sumo sacerdote me diz o seguinte: Aqui está a divindade que cultuamos. Eis o Senhor de toda a verdade universal, aquele que nos mostra os tesouros escondidos, especialmente aqueles dentro de nós, sendo este o patriarca de nossa antiga e respeitável sociedade. Vamos, senhores, podem tirar a túnica de nosso Senhor. Não me lo puedo creer. Ao tirarem a túnica, vejo uma das figuras mais aterrorizantes e apavorantes que já vi em toda a minha vida. Se assemelhava ao diabo, porém continham 3 cabeças, sendo que as 3 expressavam expressões diferentes, como de malícia, impiedade e tristeza. O sacerdote me chama a atenção ao dizer: Eis aqui nosso Senhor, não possui nome, e já tenho ouvido falar em sua vida. Seu verdadeiro nome não lhe posso dizer, porém estou usando o corpo do sumo sacerdote neste momento para me comunicar com você. Se proste diante de minha imagem, pois toda a honra e glória serão suas. E se busca verdadeiramente fazer parte da nossa comunidade e de se sobressair em todos os aspectos da sua vida, há de dar algo em sacrifício, sendo seu sangue símbolo desse pacto tão antigo e sagrado. Confesso que diante de tudo aquilo, fiquei com medo, porém, possuía pouca expectativa de ter uma vida melhor fora dali. E também o medo que eu sentia ao recusar tal oferta, misturados com a sensação de me sobressair em minha vida, aceitei o pacto com tal entidade e com a sociedade e me sujeitei ao seu ritual. Logo de imediato, eles me ordenaram a deitar na cama e nisso me deram uma bebida, que segundo eles, me manteriam em profundo estado de transe e anestesia, o que ajudariam eles a removerem todos os resquícios de fracasso dentro de mim.
Obedeci, bebi o líquido que me ofereceram e deitei na cama. Logo de imediato um sono profundo tomou conta de mim, e nesse sonho, se é assim que posso chamar, me veio diversos pesadelos em minha mente, como se aquelas figuras macabras estivessem vivas, me atacando e rindo de maneira sarcástica de mim. Se misturava com as minhas memórias no uso de substâncias tóxicas, meus erros, falhas. Aquilo não era um sonho, e sim um inferno, um maldito pesadelo. Ao acordar, me encontro seminu na cama de meu velho apartamento, onde morava, com o meu corpo repleto de cortes, para ser exato 7 cortes, sendo os locais pernas, braços, tórax, pescoço e língua, e sem falar da dor de cabeça insuportável. Pois bem, tomei um banho, fiz meus curativos, porém meu corpo estava pesado mais do que o normal, não me sentia bem. Era como se um peso maldito estivesse dentro da minha própria mente. Ao sair do banho, me deparo com um bilhete escrito à mão pelo sumo sacerdote, cujo mesmo tenho até hoje, dizendo o seguinte: parabéns pela tomada de sua decisão. Nós, da comunidade oculta e Nosso Senhor, estamos contentes em sua decisão. E para mostrar um pouco de nossa gratidão, confira sua conta bancária na parte da tarde. Você irá até o banco com seu novo carro, que está te esperando no estacionamento de seu apartamento. As chaves estão em cima da mesa de jantar. E por favor, não se esqueça de sua nova família, pois a cada 15 dias, contando a partir de hoje, tem a obrigação de ir ao templo para prestar homenagem ao seu Deus e ajudar seus irmãos em suas atividades. Até breve. Pois bem, ao ler a carta, fui até a mesa de jantar, na qual uma chave de um belo Ford Versalhes preto me esperava, e dentro dele seus documentos, e adivinhem, todos em meu nome. Fui até o banco e não pude acreditar, mais de 20 mil reais depositados em minha conta. E pensei comigo: depois do pesadelo, estou vivendo um sonho. Muito obrigado ao que quer que seja por estar me proporcionando tanta alegria em um único dia. Por mais que meu corpo doa por conta dos cortes, eles irão se curar. Em poucos dias eu poderei aproveitar esse dinheiro da melhor forma possível. Depois disso, minha vida foi de bem para melhor, recebendo propostas de trabalhos irrecusáveis de multinacionais, dinheiro, prosperidade e mulheres aos montes. Cumpri com minha parte do acordo por alguns e bons anos da minha vida. Não ofereci apenas meu sangue à entidade em rituais de magia negra, mas também ajudava na questão de recrutamento de adoradores de nossa divindade da escuridão. Eu e mais integrantes íamos até as ruas da capital e convidávamos pessoas em situações difíceis, como foi o meu caso, que inicialmente, para não assustar, dizíamos que éramos de um grupo que procurava ajudar as pessoas através de meditações, jejuns, confissões, coisa que era verdade apenas de início. Muitos que chegavam à etapa final não aceitavam o pacto e tinham sua vontade respeitada. As atividades dentro do templo incluía visitas à noite em cemitérios a fim de conseguir ossadas humanas, especialmente crânios, para nossos rituais, sendo rituais preparados em noites de lua nova, onde se prepara e inicia o feitiço, para que ao chegar na lua cheia, tais feitiços possam se liberar e agir com força e eficácia. Aprendizagem e recitações corretas de feitiços dos mais diversos idiomas antigos, como aramaico, latim, grego antigo e em alguns casos até sânscrito. Despacho de feitiços, assim como investigações da vida das pessoas que desejávamos aniquilar, como se fosse o nosso Death Note. Sacrifício de animais eram comuns, como coelhos, gatos, cordeiros, bodes, cabras, em prol de sacrificá-los para a satisfação de nossas entidades e por ser procedimento de praticamente todos os rituais, especialmente na Semana Santa, onde o sumo sacerdote
dizia que era o momento de renovar os votos da comunidade. Porém, não era apenas o sangue dos animais que iam nessa época, mas também o dos integrantes também, inclusive o meu. Realizávamos invocações de entidades das antigas trevas do mundo e que, segundo os magos, habitavam nosso mundo antes mesmo de nós. Porém, isso só era de responsabilidade dos mais antigos e experientes membros. Porém, nós, os mais recentes, podíamos acompanhar tal trabalho para que um dia fôssemos nós a realizá-lo futuramente. Tais invocações possuem o objetivo de extrair mais conhecimento desses seres, como especialmente ensinamentos a fim de aprimoramento nas áreas de ocultismo, além de estudos minuciosos sobre esses seres, a fim de não nos deixarmos sermos enganados por eles, para que pudéssemos usufruir de tudo aquilo de bom que eles poderiam nos oferecer, coisas que podiam ser tanto ensinamentos e bênçãos a nível material, assim como ensinamentos esotéricos, como liberação e aprimoramento da clarividência e de outras qualidades psicológicas e espirituais. Participei dessa comunidade por praticamente 7 anos da minha vida. Antes da minha saída, estava tudo nos conformes, possuía uma vida estável e próspera. Possuía um emprego na alta administração de uma multinacional, saía com várias mulheres toda semana e comia do bom e do melhor todos os dias. Porém, tudo muda com a chegada de uma nova vizinha de meu bloco, uma bela mulher loura, divorciada do primeiro casamento e possuía seus 26 aninhos, chamada Karine. Guapíssima, angelical, hermosa, la mujer que quero para mi vida. Aquela mulher foi amor à primeira vista. Já havia saído com belas mulheres, mas nada como Karine. Essa mulher sim eu devo ter como esposa, em prol de abandonar minha vida de prazeres carnais, e pensei comigo, irei fazer um feitiço a ela, como de costume faço com minhas vítimas, e logo ela cairia de amores por mim, e me casaria com ela. Os dias foram se passando, tentava algumas investidas indiretas a fim de saber quando iríamos sair. A cortejava, lhe dava flores e presentes, porém não dava nada certo. Recitava meus feitiços à noite, fazia magia negra para fazê-la morrer de amores e desejar meu corpo, que na época era bem sarado, aliás. Invocava demônios que eram responsáveis por esses assuntos, assim como consultava os sacerdotes do templo, porém nada. Aplicava essas estratégias com todas as mulheres que já me chamaram a atenção, me interessei e adivinha, funcionava, porém o mesmo não funcionava com minha vizinha. Certo dia, cansado de minhas tentativas, me encontrei frustrado e sentei na escada do meu apartamento. E para meu espanto, Karine senta ao meu lado e diz o seguinte: como você está? Eu disse que estava bem, porém cansado do trabalho, dando-lhe a desculpa para esconder minha frustração e sentimento de fracasso, e ela continua: bom, você não me parece bem. Eu tenho muito respeito por você, e eu sei que eu e você nos vemos de vez em quando. Conversamos pouco, mesmo você às vezes alegrando meus dias com presentes e flores. Eres muito gentil, um lorde para ser sincera. Tais palavras refizeram meu coração reviver, assim como minhas esperanças, e lhe digo que é porque possuí uma admiração muito grande por ela. Ainda mais naquela época, ser mulher, trabalhar fora, morar sozinha, não era tarefa fácil. Haveria de ter muita coragem, resiliência, e admirava. Ela sorri para mim, mexe seus cabelos e me fala o seguinte: gostaria muito de ser com você. Acredito que nos daríamos bem, sem falar que você é uma pessoa que me passa segurança e confiança. Difícil alguém assim nos tempos de hoje. Porém, sou espírita. Desde muito nova possuo dons de clarividência e vejo coisas que as pessoas não veem.
Já ajudei muitas pessoas com os meus dons. E acredite, até a polícia. Imagina todo aquele grupo de homens céticos. Mas esse é assunto para outra história. O que eu quero dizer é que você possui uma energia negra em seu entorno. E não é só isso. Eres belo, educado. Porém, quando te olho nos olhos, posso ver toda a tristeza que sentes por dentro. E às vezes, vejo seres que pertencem a outras dimensões, se assim posso dizer, que te acompanham. Eu venho lhe fazer um convite. Como possuímos tanta admiração assim um pelo outro, deixe-me ajudá-lo. Ela não precisou falar mais nada. Caí em lágrimas. Nunca chorei na frente de uma mulher em minha vida. Ela me confortou em seus braços. Logo retomei o controle de mim e contei toda a minha história para ela, desde minha juventude, as drogas, ao meu contato com a sociedade oculta. Ela sentiu, me dizendo se caso gostaria de possuir uma nova vida, era apenas procurar por ela, e que ela mesma me levaria ao centro espírita em que ela frequentava, para fazermos um longo processo de cura e purificação verdadeira. Após aquele dia, comecei a refletir sobre minhas escolhas, meu passado, presente e futuro, acompanhados de lembranças suaves da minha infância no sítio da minha avó, até onde as coisas começaram a desandar após meus 15 anos, até a minha entrada na sociedade oculta, onde através de práticas religiosas e espirituais pouco convencionais, assim como minha amizade e forte aliança com os membros e sacerdotes, pude mudar de vida e estar no patamar de prosperidade. Porém ainda faltava algo, faltava aquela pessoa no qual poderia abrir meu coração e poder entregar o melhor de mim, logo que pudesse amar incondicionalmente. Confesso que nunca parei para pensar de formar uma família ou coisa assim, até porque possuía uma natureza bastante individualista e material, como objetivo de satisfação de meus desejos mais primitivos e imediatos. Porém, ao conhecer Karine, pude notar que pelo menos uma vez na minha vida poderia amar e ser amado por outro ser humano. Pois bem, no dia seguinte, fui ao templo ajudar meus irmãos em suas atividades. Logo, um destes me diz o seguinte: Ei, suba, pois o sumo sacerdote quer falar com você. Logo ao chegar, ele, em ritual de incorporação, com uma voz rouca e grave, me alerta. Acho melhor você não cometer o pior erro da sua vida. Eu sei o que aquela mulher quer com você. Ela não passa de um inseto insignificante. Ela é serva do lado oposto ao nosso, o lado fraco, como digo. Ela é nossa inimiga. Jamais a deseje, e sim a mate, com os conhecimentos que irei te passar agora. Meu coração gelou ao ouvir essas palavras, porém a ideia de lançar um feitiço de morte para a pessoa que após muito tempo fez meu coração procurar amor e paz me pareceu a pior ideia de todas, e disse o seguinte: meu lorde, eu até posso me afastar dela, porém matá-la já seria demais, não posso fazer isso. Dios mío, no me lo puedo creer. Aquele ser que estava possuindo o sumo sacerdote rugia de uma forma horrenda que nenhuma fera, besta ou qualquer animal que conhecemos emite tal som, no qual lembrar me faz arrepiar dos pés à cabeça. O mesmo me olhava com feições retorcidas que exalavam pura maldade, perversidade e logo me diz: Você disse o quê? Você sabe com quem você está falando, verme miserável? Eu sou o príncipe e marquês das camadas mais profundas do submundo, no qual vocês mortais conhecem como inferno. Não irei revelar meu nome, porém é esquecido de tudo o bem que te fizemos. Saístes dos esgotos, junto aos ratos, e acolhemos, te ensinamos nosso conhecimento, e esses
ameaça. E digo mais, você não faz mais parte dessa comunidade, mas se pensa ser a viver em paz com sua amada. Estás enganado. Mas a partir de hoje, perseguirei vocês até o último dia. Assustado, saí de lá o mais rápido possível, antes mesmo de outros membros impedirem minha saída. Após aquele dia, nunca mais voltei à sociedade ou ao templo, pois já tinha a resposta, já possuía o norte. Karine era meu norte. Após chegar em minha moradia, a esperei nas escadas. Ao chegar, nos cumprimentamos e disse que aceitava seu convite ao templo e gostaria de poder ter a chance de recomeçar uma nova vida. Ela assentiu e disse que no dia seguinte, na parte da tarde, me levaria até o centro espírita, na qual fazia parte. Em um tom de brincadeira me disse: Ok, porém, pare de fazer magias sexuais ou amarrações amorosas para mim. Meus anjos e meus guias me disseram isso há um bom tempo. Porém, não precisa disso para ser um homem interessante. Envergonhado por ela descobrir aquilo que eu estava armando para ela, pedi perdão, me ajoelhei, ela me perdoou e assim marcamos consulta na tarde do dia seguinte. Chegando lá, fui muito bem recebido. O líder do centro, que aqui chamarei de Pai Joaquim, logo me cumprimentou, um tanto assustado com minha presença, e disse: Meu filho, por onde andastes? Minha Nossa Senhora e meu bom pai, Karine, tinha comentado sobre você. E eu sei que o trabalho que temos aqui será árduo, e irei precisar da ajuda de mais de 5 médios de alto grau, pois o que me trazes é algo que além que posso resolver sozinho. Porém, vou chamá-los agora mesmo. Ao chamar os médiuns, foi feita uma roda de oração em torno a mim, e nisso queimavam incensos e ervas, recitavam orações católicas e espíritas, pediam a intercessão de santos e entidades da luz. Em meu caso, foram praticamente 7 anos de sessões de purificação, sendo os 3 primeiros anos os mais difíceis e árduos, pois estava sendo psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente atacado pela sociedade e a entidade na qual já fiz parte. Tinha perdido meu emprego, fui diagnosticado com uma doença rara que afetava o pulmão, assim como desmaios e dores frequentes em todo o meu corpo, levando em consideração os pesadelos macabros que me acompanhavam todas as noites. Sonhava com seres da escuridão me perseguindo, catástrofes, mortes, sacrifícios, possessões, sendo tudo isso parte da minha história, que havia vivido e levaria infelizmente para sempre. Nessa época, Karine me ajudou com tudo, até porque começamos a namorar e ela me chamou para morar com ela, e ela iria me ajudar a sair dessa, custe o que custava. Sempre admirei a determinação de Karine, sendo essa atualmente minha esposa e mãe de meus 2 filhos. A partir do 4º ano dos ritos de purificação, comecei a sentir melhoras, minha saúde voltou aos poucos, pude também voltar a trabalhar e poder finalmente, após tanta luta, aproveitar minha esposa e filhos. Não vou mentir, pois ainda sinto que tal entidade ainda me persegue, especialmente em pesadelos em noites de lua cheia. Porém, me encontro agora no alicerce do amor, da justiça, da liberdade, e ela não tem o poder que tinha antes sobre mim, como no passado. Faço parte de uma comunidade onde realmente as pessoas fazem o bem e ajudam umas às outras sem esperar nada em troca, e no máximo que é pedido por Pai Joaquim é uma cesta básica para uma família carente. E hoje eu posso dizer que sim, sou um homem liberto por Deus. Bom, meus amigos e minhas amigas, espero que tenham aproveitado mais esse relato e até a próxima.